Caros amigos, tudo bem? Estamos aí iniciando o ano. Eu espero que estejamos juntos ao longo de 2022. Para você que já me acompanha aí, é importante, caso goste desse vídeo, deixar lá a sua impressão, mas principalmente compartilhe esse vídeo lá nos seus grupos de WhatsApp ou então na sua página do Facebook. Me ajude aí a divulgar esse trabalho. E para você que está me vendo a primeira vez, caso goste, vá lá na minha página, faça a sua inscrição, deixe a sua impressão. É muito bom interagir com você, tá bom? Então vamos em frente, porque o ano já começou. No término do ano passado, no discurso de encerramento dos trabalhos do Supremo Tribunal Federal, proferido lá pelo ministro Fux, presidente, ele reiterou o compromisso dele com a Agenda 2030 da ONU, o que muito me espantou, porque afinal de contas, uma alta corte de um país, a mais alta corte de um país, ele não pode ter nenhum compromisso além do que com a Constituição. E ele declarar isso publicamente, né, dizendo que está lá, o tribunal tem um compromisso com a Agenda 2030, me parece muito sério isso. Mesmo porque qualquer organismo internacional ele pode sugerir qualquer coisa para um país, alguma norma, alguma lei, algum tipo, um novo tipo de proceder, mas isso tem que passar antes pelas casas legislativas desse país, ser lá discutido, debatido, aprovado e adaptado àquela realidade, alguma coisa assim. Não pode ser uma imposição de cima para baixo. E aí a gente vai vendo que realmente o nosso tribunal ele foi tomado pelo ativismo judicial, que não é de forma alguma coisa benéfica para um país. Muito pelo contrário, eu vejo isso como maior ameaça à democracia, mesmo porque essa ideia de um organismo global para realmente governar o mundo, isso é muito perigoso, né? Porque vai cair na mão de burocratas e déspotas que não foram eleitos, né? E eles vão querer exatamente mandar e desmandar no que como as pessoas devem proceder no mundo inteiro. Isso não me agrada, eu acho isso um caminho muito ruim, um retrocesso imenso. E nessa esteira, né, desse ativismo, nós vimos aí no início do ano o ministro Lewandowski, ainda no recesso, houve esse movimento aí das universidades, né, foi falado que quem não apresentasse passaporte vacinal não poderia se matricular, frequentar as aulas, e o governo federal, né, baixou um decreto lá, um decreto presidencial, proibindo esse tipo de prática, e o ministro foi lá, né, já nesse processo aí provocado por um partido nanico minoritário aí, fazer esse entendimento que o decreto não valia porque é a autonomia das universidades. Mas isso é uma inversão completa de valores, né? Afinal de contas, existe sim uma autonomia administrativa, mas nenhuma autonomia administrativa pode ser maior do que um decreto-lei emitido pelo Executivo. Então, que administra o país, né? Então, isso daí é uma coisa completamente descabida, mas eu vou voltar lá mais à frente também falando dessa questão da Covid. Mas, para seguir no assunto, inclusive, dos tribunais, uma coisa também me espantou bastante, né, que é esse puxadinho do STF, que é o TSE, ele ter feito lá, chamado várias entidades para fazer ali uma organização para auxiliar o tribunal, para orientar o tribunal na questão midiática, no processo eleitoral, eles vão e me chamam Sleeping Giants. Afinal de contas, o Sleeping Giants é uma organização, uma entidade, sei lá, não muito formal, pelo que eu entendo, mas ela não é, vamos dizer, uma entidade nacional, uma entidade estrangeira. Como é que uma entidade estrangeira vai dar pitaco, né, numa eleição no Brasil? Ah, não, mas é o Sleeping Giants Brasil. Ora, é uma subsidiária, tem as mesmas, vamos dizer assim, os mesmos princípios que vem sendo importados para cá. E como é que isso é aceito dessa forma e é feito dessa forma? Quer dizer, se atribui agora vários ministérios da verdade e para, sei lá, fazer um processo que não me parece muito ético por parte do tribunal. Mas isso é mais um problema daqueles que a gente vem falando por aí. Bom, com relação à Covid, não tem como não falar, né? Nós tivemos aí, estamos assistindo uma onda forte lá de uma nova variante, que é a Omicron, só que é uma variante que parece que ela é bem mais, vamos dizer assim, bem menos agressiva do que as demais variantes que tiveram e a própria Covid. Então, está contaminando lá 2,5 milhões de pessoas por dia no hemisfério norte, mas a gente não vê esse número de mortes e hospitalizações como foram da primeira onda, né, da doença. E aí eu recebi ali da minha mãe, inclusive, uma gravação de uma senhora amiga dela falando que viajou com o marido e que eles já estavam com as 3 doses e aí, pô, na volta testaram, estavam com Covid, e em um determinado momento ali da gravação ela falou assim, mas esses desgraçados infelizes que não tomam a vacina, eu abri essa aspas aqui porque realmente
venderam a vacina como a panaceia, a solução do problema, né, dessa pandemia. E ela não é. Ela é, sim, uma ferramenta importante dentro do combate, mas não é realmente nada mágico, não vai resolver o problema. Como venderam isso, as pessoas acreditaram nisso, e como ela não se cumpre, as pessoas têm que arrumar um culpado, alguém que é culpado pelo que está acontecendo. E quem é o melhor culpado para isso? Senão os não vacinados, que aí são os negacionistas, né? São essas pessoas que deveriam ir por um campo de reeducação para aprenderem a viver em sociedade. Afinal de contas, quem pode contestar um consenso científico, né? Transformaram a ciência em dogma, inclusive nessa afirmação, mas é a afirmação que a imprensa mais gosta de usar. Mas, enfim, o fato é que nós sabíamos, eu vi vários infectologistas falando que uma vacinação de massa durante uma pandemia ia provocar o aparecimento, o surgimento, né, de várias variantes de escape. E é o que nós estamos assistindo, né? Então, como hoje você tem lá uma ciência de audiência, né, audiência televisiva, então se pesca ali alguns especialistas, mas não se abre um debate amplo, fica difícil a gente observar realmente o que de fato está acontecendo. Mas a gente vê que tudo isso que está sendo feito, o medo, a ignorância que está sendo propagado, ele sempre foi um combustível para a intolerância e para grandes barbaridades e atrocidades que foram cometidas na humanidade. Eu acho que as pessoas deveriam parar um pouquinho, sentar e baixar a bola e pensar um pouco nisso. Mesmo porque nós tivemos aí a temporada de cruzeiros iniciando, né? E todas as pessoas que foram para esses cruzeiros, que entraram, que embarcaram aqui dentro do país, né, que fazem esse cruzeiro da costa, todas estavam com teste PCR e passaporte vacinal. E todas foram contaminadas dentro do navio. Assim, tiveram várias pessoas que tiveram que ficar em isolamento, que houve um surto ali dentro. Então, gente, não é bem assim que a banda toca. Então, a gente sabe que a vacina é um instrumento importante, sabe que o tratamento é um instrumento importante, sabe que todas as ações preventivas que estão sendo feitas, de distanciamento, uso de máscara em lugares fechados, etc., etc., são importantes dentro desse processo, mas não existe um culpado. O culpado aí é o vírus. Bom, nós tivemos também, nesse período aí entre Réveillon e tal, o governo colocou uma audiência pública sobre a obrigatoriedade da vacinação infantil. E dentro da audiência, né, nós vimos ali que tiveram também representantes que foram patrocinados pela Pfizer, mas também aí apresentaram lá, eles estavam em suspeição para falar alguma coisa, e realmente foi feito ali um levantamento. Pessoas que tinham, vamos dizer assim, clínicas de vacinação. Então, tudo isso, existe um lobby também por trás disso, e a gente tem que entender que há interesse comercial também, não é só de salvar vidas. Existe um forte interesse comercial, a gente tem que separar essas coisas. Mas o fato é que chegou-se à conclusão, e aí vai a decisão de Lewandowski também, que aí vamos botar também no cravo na ferradura, mas ele foi lá e realmente confirmou que a vacinação será obrigatória, será uma decisão dos pais, e realmente é uma vacina que é experimental, que foi aliás, emergencial, né, que está sendo feita em um caráter experimental e tal, que tem realmente resultados, mas que a gente ainda tem que avaliar as coisas ao longo do tempo e não dá para... É complicado. Eu acredito que cada um vai poder avaliar a condição. Eu acho que a vacinação em massa é uma temeridade. Agora, a questão ali de um ou outro, alguma criança com comorbidade, alguma doença séria, isso aí não tem como não fazê-lo, mas eu acho que os pais têm que avaliar bem essa situação. Já também, nesse final de semana, teve aí uma entrega de prêmios, né, para os artistas, aí os melhores do ano, não sei o quê. E a Ivete Sangalo, ela foi lá, recebeu o troféu e disse que o Brasil é um país racista e um país homofóbico. Bom, olha, Ivete, desculpe eu discordar, nós somos o país mais, se não o mais miscigenado do mundo. E nós não temos assim um racismo endêmico, nós somos um país sim preconceituoso. As pessoas têm preconceito contra os evangélicos, têm preconceito contra os católicos, têm preconceito contra negros, têm preconceito contra gays, têm preconceitos contra a direita, têm preconceito de todo jeito, de toda forma. Mas nós temos até os racistas, assim, que são uma minoria insignificante. Mas o Brasil é um país realmente que não dá para entrar nisso. E a questão do LGBTQI e tal, a violência, bom, o Brasil é um país violento, é um país que mata mais com a violência urbana no ano do que somada a todos os conflitos que acontecem no planeta. Isso é uma coisa muito séria. E obviamente que dentro dessas violência toda, né, nesse número de mortos imenso que a gente tem aí, que são levados pela violência urbana,
A população LGBTI também é vítima, afinal de contas também eles têm um comportamento, às vezes estão muito ligados à prostituição, a um comportamento promíscuo, são essas pessoas que vivem realmente, vamos dizer, em ambientes, né, em locais que são locais de risco, locais violentos, e às vezes acontece isso, mas isso também está somado naquele mito, né, que é o mito do encarceramento em massa, que não existe no país. O país já é mais que sabido que aqui é uma grande porta giratória, entra gente, sai gente o tempo todo, e nós temos aí o completo fracasso do Estado em relação em relação às políticas de segurança. Mas está melhorando aí, vamos ver o que dá. Bom, teve também a questão do presidente, que foi internado aí mais uma vez devido em decorrência à facada. Ainda tem aquelas teses assim que ele planejou aquela facada ali, foi uma coisa planejada. Olha, eu tô aí com a Dama de Ferro, né, aquele perfil do Twitter, eu realmente acho que uma pessoa jamais planejaria uma facada no peito para se dar bem. No máximo, cortaria um dedo. Então, eu acho que a gente está vivendo nesse momento um presente distópico, né? A gente está começando o ano e o que está acontecendo durante essa pandemia e esses últimos 2 anos aí me parece que transformou 1984 num conto de fadas, mas pelo menos muita gente está vendo isso acontecer, está tomando consciência do que está acontecendo e acredito que as reações também estão acontecendo no mesmo pé. Então vamos seguir nesse ano aí de 2022, porque vamos ter muita coisa aí pela frente. Falou? Olha, um grande abraço e até a próxima.